Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26, ao capítulo 4, versículo número 7. Nesse texto, a palavra de Deus apresenta o relacionamento de Deus conosco como um ato de adoção. Deus precisa nos adotar porque não somos filhos naturais dele. Não é uma questão de genética ou biologia. Trata-se de relacionamento espiritual. E espiritualmente, somos filhos de Adão. Trazemos as marcas espirituais da humanidade caída pelo pecado. O simples fato de eu ser humano não me torna filho de Deus, nem me dá o direito de chamá-lo de pai. Deus, porém, resolveu nos adotar por uma única motivação: amor. E perceba o tamanho do amor envolvido nesta operação. Não dá para saber, quando adotamos uma criança, o futuro dela. Não dá para saber se essa criança vai se tornar um adulto responsável, honesto, trabalhador, ou será o completo oposto disso. Aliás, nenhum pai ou mãe tem certeza do futuro do seu filho. Deus, ao contrário, nos escolheu para sermos seus filhos, sabendo exatamente quem somos, ontem, hoje e amanhã. Deus te ama conhecendo seus defeitos. Nesse sentido, quando culpamos nossos defeitos, fraquezas, limitações, dificuldades para não servir a Deus, é como se disséssemos que o amor de Deus é muito limitado, não dá conta do tamanho das nossas dificuldades. Acredite, Deus ama você do jeito que você é, por dentro, por fora. E Deus te chama a viver como filho dele, exatamente como você é. E o primeiro passo para essa adoção espiritual se realizar ocorre quando Deus enviou o seu Filho ao mundo. Jesus é o Filho de Deus que viveu entre nós sem pecado, mas morreu na cruz pelos nossos pecados. Deus Pai abriu mão do seu Filho para que você se torne filho dele. O amor de Deus é um amor de renúncia. A vida e obra de Jesus tornaram possíveis a nossa adoção, porque todas as barreiras que nos afastavam de Deus, toda a culpa, todo o pecado, toda a condenação, toda a maldição, tudo foi vencido por Cristo na cruz. E aí o segundo passo para experimentarmos essa adoção como filhos de Deus é você se apropriar pela fé de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. É pela fé em Jesus que nos tornamos filhos de Deus. O amor de Deus alcança toda a criação. Deus ama todos os seres humanos, contudo, somente os discípulos de Jesus desfrutam de um relacionamento de pai e filho com Deus. Isso nos leva à seguinte pergunta: quem é Deus para você? Ele é apenas o Criador de todas as coisas? Ou é o Pai em quem você confia e obedece como filho? Deus para você é apenas um ser invisível que de vez em quando você pede algumas bênçãos, que te socorre nas horas difíceis? Ou Ele é o seu Pai, com quem você tem um relacionamento de filho, a quem você entrega o seu coração, compartilha seus temores e procura honrar através das suas atitudes? Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? É preciso ficar claro que existem apenas duas categorias de seres humanos sobre a Terra: aqueles que são filhos de Deus porque creram em Jesus e receberam a adoção espiritual, e aqueles que não são filhos porque ainda não se renderam aos pés de Cristo. Mas também é preciso ficar claro que Deus deseja te acolher como filho. Por isso, a palavra de Deus chega ao seu coração nessa hora
como um chamado de Deus. Todavia, enquanto você não atende esse chamado, o seu status espiritual não é de filho, é de escravo. Você pode não se sentir assim. Ocorre que justamente o pecado age dentro de nós, nos enganando. Ele nos coloca em um regime de escravidão um tanto estranho. É um tipo de escravidão em que você tem liberdade. Liberdade para fazer tudo o que você quiser, menos desfrutar da comunhão com Deus. Então você acha que é livre, mas você não é livre para buscar Jesus, a graça de Deus, a vontade de Deus. Por isso muitas pessoas não conseguem enxergar sua própria escravidão. Não percebem que a única liberdade que têm é de fazer o que é contrário à vontade de Deus. Em certo sentido, você é livre. Livre para mentir, livre para se entregar aos vícios e compulsões, livres para se prostituir, livre para odiar, livre para ser egoísta, livre para escolher uma religião, livre para idolatrar o dinheiro, a fama, o sexo, livre para viver uma vida vazia, sem significado, sem esperança, livre para viver sem Deus. É por isso que servir a Deus às vezes é tão difícil. Porque por trás existe uma estrutura maligna que te dá facilidade para tudo, menos para viver como filho de Deus. Ninguém se esforça para pecar. Como é fácil andar longe da vontade de Deus. Como é difícil. Às vezes, o simples ato de sair de casa e ir à igreja participar de um culto. Como é difícil dizer sim à vontade de Deus e não às propostas do mundo. É a luta espiritual que talvez esteja acontecendo na sua vida agora. Entenda uma coisa, não é fácil hoje, nunca será fácil. A grande notícia é que o mais difícil Jesus já fez por você. O que era impossível, Ele fez por você na cruz. Tudo o que você precisa fazer agora é o que é possível. Pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus, pela ação do Espírito Santo, você pode fazer. Não acredite nas mentiras do diabo. Não acredite que para você não dá. Não desista. Olhe para Jesus. E aqueles que são alcançados pela graça de Deus têm a responsabilidade de mostrar aos que ainda não vivem como filhos que existe um Pai que está disposto a acolhê-los. Quando você explica o Evangelho para alguém, você está dizendo, existe liberdade para a sua vida, você pode viver como filho de Deus, a sua escravidão pode acabar. Mas antes de falar do Evangelho, eu preciso demonstrar o Evangelho em atitudes de amor. A demonstração de amor ao próximo me dá a oportunidade de apresentar o amor de Deus que está em Jesus Cristo. E ouvindo o Evangelho, essa pessoa tem condição de entregar a vida dela a Jesus, experimentar o efeito da morte e ressurreição de Cristo e assim se tornar filho de Deus. Isso nos leva à seguinte reflexão: você tem aberto portas para a pregação do Evangelho através de atitudes de amor? Ou será que as suas atitudes têm fechado portas? Se você tem aberto portas, você já compartilhou o Evangelho com essas portas que abriram, que foram abertas? Será que as portas que foram fechadas podem ser reabertas por atitudes de perdão, amor e humildade? O Evangelho nos dá condição de crer em Jesus. A fé e a confiança em Jesus fazem de você um filho de Deus. E essa filiação é caracterizada pelo recebimento do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo é como um selo, é a marca da nossa filiação espiritual. Na linguagem de hoje, o Espírito Santo é como uma certidão de nascimento, o nosso CPF espiritual. Todo aquele que crê em Jesus é batizado com o Espírito Santo. Como é que eu tenho certeza se tenho o Espírito Santo?
A resposta está na fé em Jesus. Porque eu creio em Jesus, eu tenho a convicção de ter recebido o Espírito Santo. E porque eu tenho o Espírito Santo, eu posso ter certeza de que sou filho de Deus. Essa é a certeza da minha salvação. É uma certeza que não vem de cumprir a lei, as regras da igreja, ou a moral e os bons costumes. Nada disso me garante a salvação eterna. Nada disso me torna filho de Deus. A certeza da minha salvação vem apenas da minha fé em Jesus e da presença do Espírito Santo em minha vida. Porque a presença do Espírito Santo nos dá a certeza de sermos amados por Deus. Muitas vezes sabemos que Deus nos ama, mas não nos sentimos amados por Ele. Há pessoas que se dizem cristãs, mas vivem um relacionamento com Deus de forma diferente. Ela acredita em Deus, mas Deus não tem qualquer importância na vida dela. Outros vivem com Deus uma relação de cumprimento de obrigações. Eu tenho que orar, eu tenho que vir à igreja, eu tenho que dar testemunho e por aí vai. Às vezes a pessoa até dá um bom exemplo, mas dentro dela existe um coração vazio do amor e da graça de Deus. Há aqueles que caem no ativismo das realizações, fazem muitas coisas, ocupam cargos, estão sempre em evidência, na liderança. Sentem-se importantes, porque fazem muitas coisas na igreja, mas o coração continua vazio do amor de Deus. Às vezes há orgulho, a vaidade, mas não vivem como filhos de Deus. O Evangelho desafia você hoje. Creia que através de Cristo, Deus te ama como você é, inclusive com os seus pecados. O único neste universo que te ama plenamente, consciente dos seus defeitos, é o Senhor. E Deus manifesta o amor dele por você ao dar o Espírito Santo. Você não precisa de grandes realizações para achar que a sua vida é especial. Você não precisa ficar deprimido porque não realiza grandes coisas para Deus. Em Cristo, você tem um Pai que te ama e cuida de você, e Ele não vai te abandonar. Isso significa que devemos, como filhos amados de Deus, desfrutar do prazer desse amor, se alegrar com as bênçãos de Deus, derramar lágrimas na oração, se emocionar com a graça, se empolgar, se animar com os desafios do reino de Deus. Saia dessa espiritualidade insossa, sem graça, morna. O amor de Deus precisa vibrar na sua vida. O texto de Gálatas também mostra que ser filho de Deus é caracterizado pela participação na igreja através do batismo. O batismo, sabemos, é a cerimônia através da qual somos inseridos por Jesus na sua igreja. A igreja aqui na terra é a reunião daqueles que creem em Jesus e são batizados. Na cabeça de Paulo, que escreveu a carta aos Gálatas, não havia possibilidade de eu crer em Jesus e não ser batizado. Não ser batizado é rejeitar a igreja é rejeitar o corpo de Cristo. Não existia no Novo Testamento um cristão desigrejado. Se é cristão, é igrejado, porque a igreja é o corpo de Cristo. E crer em Jesus é ser acolhido por Cristo no seu corpo, viver a comunhão do corpo de Cristo. E para os discípulos de Jesus no Novo Testamento, isso não era um fardo, era um enorme privilégio, uma honra sem tamanho. Sabemos que, infelizmente, muitas igrejas hoje e ao longo da história se afastaram da palavra de Deus. Mas você não é obrigado a gostar e concordar com todas as igrejas. Você só precisa de uma igreja, um lugar, uma comunidade comprometida com a palavra, onde você vai congregar e viver a vida cristã em comunhão. E o que significa batismo nessa perspectiva de ser filho de Deus? O batismo é como se fosse a cerimônia pública da nossa adoção. No batismo, o Senhor se compromete a nos alimentar espiritualmente na igreja, pela igreja, através da palavra, das orações, da ceia do Senhor, da comunhão com os irmãos.
Não somos batizados em nome de pastor, igreja ou denominação. Somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo significa compromisso. De um lado, compromisso de Deus com aquele que é batizado. Do outro lado, o compromisso daquele que é batizado com Deus e com a igreja. A pergunta é: você tem levado a sério os compromissos que assumiu diante de Deus no seu batismo? Olhar para o batismo é entender que ser filho de Deus não é apenas um privilégio, envolve responsabilidades. E muitos cristãos estão sendo omissos. Cremos em Jesus. E porque cremos, somos batizados. Porque somos batizados, somos inseridos na igreja. E a igreja, ela funciona como uma espécie de sociedade alternativa dentro da sociedade. Gálatas 3:28 vai mostrar que todas as barreiras que dividem a humanidade são quebradas em Cristo. As divisões entre nacionalidades, cor da pele, gênero, condição social. E hoje em dia poderíamos afirmar as diferenças de opinião política, os preconceitos por causa de coisas que eu fiz no passado, todas essas diferenças que o mundo valoriza são derrubadas pelo sangue de Jesus. A nossa sociedade prega tolerância e igualdade. O Evangelho é muito mais do que tolerância. O Evangelho fala de amor ao próximo, mesmo e inclusive se esse próximo pensar totalmente diferente de mim e até for meu inimigo. A igreja, como corpo de Cristo, é a comunidade instituída por Deus, capacitada pelo Espírito a criar um tipo de comunhão sem qualquer preconceito ou discriminação. Observe bem, não existe governo humano, partido político, ONG, que possa produzir uma comunidade assim. Somente o sangue de Jesus existe e existiu ao longo da história. Cristãos preconceituosos, racistas, igrejas que agem e agiram com preconceito. Todos eles estão errados, estão em pecado, estão desonrando o Evangelho. Porque o Evangelho coloca todos os seres humanos em uma mesma categoria. Somos todos criação de Deus, todos pecadores e todos precisando desesperadamente da graça de Deus revelada em Jesus. No Novo Testamento, amar o próximo nunca significou concordar com o próximo, ao contrário. O mesmo evangelho que prega amor ao próximo, prega a necessidade da pessoa se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus. Ocorre que mudança de vida não é condição para eu amar ninguém. Amar apenas quem pensa como eu, age como eu, não é amor, é narcisismo. É admirar um espelho, é a idolatria de si mesmo. E se você acha isso difícil, você está certíssimo. É muito difícil amar o próximo, assim como é muito difícil acreditar que um homem que viveu há 2000 anos atrás é o Filho de Deus, que morreu na cruz tomando sobre ele o nosso pecado, que 3 dias depois ele ressuscitou, que hoje ele está vivo e um dia vai voltar para reinar na terra, e aqueles que morrem crendo nele ressuscitarão para viver uma vida eterna com ele. É muito difícil crer que Deus possa querer te adotar como filho, mas é verdade. Esse é o Evangelho. O poder de Deus que pode transformar a nossa vida, nos fazer filhos de Deus e te dar condições de amar ao próximo. Deus em Cristo veio nos adotar. Quem é Deus para você? O seu relacionamento com Ele é de um filho impactado pelo amor do Pai, que se alegra em obedecê-lo? Pense nisso. Deus te abençoe. Amém.